A pergunta é clássica, né? Qual é o momento certo para trocar um técnico num elenco, num time de futebol? Bem, esse Campeonato Brasileiro, que vai se definindo para o Palmeiras e o Flamengo ficando em segundo lugar, mostra um acerto e um erro. Um acerto palmeirense, ao ter mudado o comando técnico no momento exato. Roger Machado fazia um bom trabalho na Copa Libertadores. O time tinha a melhor campanha da competição na fase de grupos. Derrotou, inclusive, o Boca jogando bem na Bombonera, embora, evidentemente, não possamos comparar aquela partida da primeira fase do torneio, da fase de grupos, com o jogo de mata-mata eliminatório na semifinal. Outro cenário, outro Boca, tudo muito diferente. Mas o Palmeiras vinha bem na Copa Libertadores e, inegavelmente, repito, fez a melhor campanha da fase de grupos, mas não vinha bem no Campeonato Brasileiro. E aí é até curioso, porque a prioridade do Palmeiras era a Libertadores, eventualmente até a Copa do Brasil, pela premiação e tudo mais. Mas foi o brasileiro que pesou na saída do treinador. Também pesaram outras questões. O técnico Roger Machado não tinha mais um certo controle do grupo, não tinha uma ascendência sobre certos jogadores. Internamente se observou que ele não vinha bem. E nas entrevistas, algumas foram assim, verdadeiros desastres, né? Depois de resultados ruins, especialmente o jogo contra o Ceará em Fortaleza. O Palmeiras vencia por 2-0, cedeu o empate em 2-2 na parte final daquela partida e o Roger meio que minimizou o resultado, tratou como se fosse algo natural, evidentemente não era natural, e era o Ceará antes do Lisca, o Ceará muito fraco, o Ceará que não conseguia vencer os seus jogos, não tinha nem vencido até então nenhuma partida no Campeonato Brasileiro de 2018. O Flamengo, em contrapartida, teve um bom momento com o Barbieri e sofreu uma queda depois da Copa do Mundo. E, aos poucos, as coisas foram se complicando. Veio a eliminação vergonhosa na Copa Libertadores, pela forma como foi derrotado no Rio de Janeiro pelo Cruzeiro, por 2-0, jogando muito mal. Não jogou bem em Belo Horizonte, mesmo vencendo por 1-0. Não se classificou, não conseguiu avançar. E o Flamengo demorou a tomar uma decisão. Continuou com o mesmo técnico, o Barbieri, um técnico até promissor, mas que não conseguia ter, digamos assim, a força necessária para fazer mudanças que eram urgentes no comportamento da equipe e em alguns ajustes também, eu ficar a falar a parte mais até comportamental em campo e fora dele, a maneira como os jogadores lidavam com certas situações e também alguns ajustes dentro de campo, né? O time precisava ser mais objetivo. Muita troca de passe estéreo, o time custava a marcar um gol, é um problema antigo, inclusive, desse elenco. O Flamengo demorou a tomar a decisão. Vários outros sinais foram dados de que as coisas não teriam conserto sem uma mudança de comando técnico. A derrota vergonhosa para o Ceará no Rio de Janeiro, os 3-0 impostos pelo Atlético no Paraná em cerca de 20 minutos, o empate com o Vasco em Brasília, num jogo que o Vasco merecia a vitória. O Flamengo empatou por intermédio de um gol contra e merecia perder aquele jogo para o Vasco. E, finalmente, veio a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Já no primeiro jogo, 0-0 no Rio de Janeiro, já foi algo preocupante. O Flamengo domina o jogo, o Corinthians chutou uma bola no gol, o Flamengo não conseguiu fazer 1-0 e acaba sendo eliminado jogando em Itaquera. Aí cai o técnico Barbieri. E foi contratado o Dorival Júnior, um técnico que tem como filosofia de jogo já há algum tempo montar equipes que trabalham com a bola. O Barbieri também vem seguindo esse conceito, que o Flamengo já tem já há algum tempo. E o Dorival fez alguns ajustes específicos, conseguiu motivar alguns jogadores. O Vitinho começou a ter até alguns bons momentos, aliás, jogou muito mal agora contra o Grêmio, embora tenha feito o passe para o primeiro gol, o cruzamento do Vitinho gerou, não um passe para o gol, né, mas foi no cruzamento dele que surgiu a situação do gol, do Uribe. E conseguiu o Flamengo arrancar ali 3 vitórias, jogando muito bem contra Corinthians, Fluminense e contra o Paraná Clube. O Paraná é muito fraco, você vê, o Palmeiras empatou 1-1, jogando praticamente em casa, com sua torcida ao lado em Londrina, e o Flamengo venceu por 4-0 com muita autoridade aquele jogo. O Flamengo teve bons momentos. E aí faltou a decisão, faltou resolver os jogos contra Palmeiras e São Paulo, e depois a derrota para o Botafogo. Esse pedaço aí, com gols incríveis que foram perdidos nos jogos contra os dois times aqui paulistas, né? O Flamengo acabou perdendo a chance de se igualar ao Palmeiras na disputa pelo título. O Dorival fez um ajuste correto. Tivesse chegado um pouco antes, possivelmente outros pontos que se perderam pelo caminho poderiam ter sido conquistados. A própria estreia dele contra o Bahia sem dar nenhum treinamento. Chegou em Salvador horas antes do jogo, no meio da madrugada, e foi para o banco de reservas comandar a equipe sem conhecer direito os jogadores. Tivesse chegado um pouco antes, preparado o time para aquele jogo, talvez conseguisse até algo melhor, uma vitória, quem sabe. O fato é que o Palmeiras trocou de técnico na hora certa. O Luiz Felipe Scolari é um técnico de conceitos antigos, é um técnico que trabalha com os mesmos métodos de 20 anos atrás, que são métodos
pouco utilizados, aliás, não são utilizados pelas grandes equipes do futebol internacional e até alguns times aqui da América do Sul já não atuam dessa maneira. Defesa forte, muita ligação direta, muita bola longa, isso ficou para trás. Isso é uma forma de jogar futebol que você vai encontrar em campeonatos de menor importância. O brasileiro hoje é isso, o futebol jogado no Brasil é fraco. Então o Felipão, ele mostrou nesse Brasileirão que ele ainda dá um caldo aqui, com um bom elenco, ele consegue montar uma equipe competitiva e deverá ganhar um campeonato com todo merecimento. Isso aí é inegável, isso não se discute. Em contrapartida, em desafios bem específicos, ele não conseguiu sucesso. Foi eliminado jogando muito mal contra o Cruzeiro nos 2 jogos. O Cruzeiro, curiosamente, um time que se transforma no Palmeiras, digamos assim, quando enfrenta, porque usa os mesmos métodos, muito semelhantes, do Mano Menezes, calçando o jogo na defesa e transferindo o problema para o time que fica com a bola em desvantagem do placar e não consegue fazer muita coisa. E contra o Boca, quando teve uma atuação lamentável, né, na Argentina. Ficou ali fechado, se defendendo, entrincheirado, 100 e tantos chutões para frente, tentando segurar um 0-0. Tomou 2 gols no final, isso aí para muita gente, foi um azar, os gols no final, mas os gols poderiam ter saído em qualquer momento daquele jogo. Então, no mata-mata, o Felipão, que tinha essa fama de ser bom de mata-mata, não foi bem. Não foi bem, o Palmeiras deixou a desejar, mas no brasileiro não perde para ninguém, vem invicto há muito tempo, mais de um turno sem sofrer derrota. Nos confrontos com os times mais fortes, conseguiu resultados que interessavam, como os empates fora de casa contra Internacional e Flamengo, como as vitórias sobre Cruzeiro e Grêmio, não deu oportunidade. A vitória sobre São Paulo no Morumbi, né? Venceu o Corinthians, seu tradicional adversário, jogando em seus domínios. Então o Palmeiras vai colocar a mão na taça, o que tudo indica, com todo merecimento. E aí entra a grande questão, a troca de técnico feita na hora certa. É claro que não existe uma receita exata. Poderia o Felipão fracassar nas 3 competições? Poderia. Mas no caso específico, o tempo mostra que a diretoria palmeirense conseguiu fazer um ajuste na hora certa. Não atirou na direção do Brasileirão, queria os mata-matas, especialmente Copa Libertadores. Ficou pelo caminho, não chegou à final, não mereceu chegar à final, mas vai ganhar um título brasileiro, ao que tudo indica, e isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Ao Flamengo resta agora pensar no futuro, tirando lições desse período de uma gestão muito ruim no futebol, desastrosa. O vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba, até tentou fazer mudanças antecipadamente, não foi possível, porque enfrentou resistências acima dele, presidenciais, né, digamos assim, e agora é candidato à presidência do clube. Se for eleito, imagino que vai ter uma gestão diferente. Se vencer a oposição com o Rodolfo Landim, certamente a gestão do futebol será melhor. Se será diferente. Se será melhor, só o tempo dirá. O fato é que o Flamengo cometeu muitos erros nos últimos anos e, por isso, mais uma vez, deverá fechar uma temporada sem uma conquista importante. Mas fica aqui também o meu elogio ao Dorival Júnior. Período muito curto, conseguiu fazer o time funcionar. Conseguiu fazer o time brigar pelo título. Faltam 2 rodadas e o campeonato não está definido. Pode chegar até na última rodada sem definição se o Vasco, porventura, não for derrotado pelo Palmeiras e o Flamengo vencer o Cruzeiro domingo em Belo Horizonte. Ou seja, não é pouca coisa. Ele consegue mais do que se imaginava e poderia Dorival até ter ido além se tivesse sido chamado há mais tempo para socorrer o Flamengo, que ficou por muito tempo com o Barbieri, um técnico que pode ter futuro, pode ser promissor, pode ser um cara legal, estudioso e tudo mais, tem os seus predicados, mas não era o momento para ele segurar essa bucha que é comandar esse elenco muito mimado do Flamengo, um elenco de bons jogadores até, mas que na parte de comportamento, na parte mental, é muito fraco, deixa muito a desejar e por isso fraquejou em vários momentos importantes do campeonato. E o Felipão conseguiu dar ao Palmeiras essa segurança, essa, digamos assim, maior firmeza e até essa força mental importante para momentos decisivos, e o time conseguiu com isso coletar os pontos que o deixam numa situação muito confortável para erguer o troféu de campeão brasileiro para ter segunda vez em 3 temporadas, ok? É isso aí, lembrando que tem linha de passe no domingo às 9 da noite, provavelmente com a conquista do título do Palmeiras horas antes, né, na ESPN do Brasil, estarei lá, e nesse sábado, voltando à Premier League, anote aí, 3h30 da tarde a bola vai rolar para Tottenham e Chelsea. É o jogão da rodada. Tem também o líder Manchester City visitando o West Ham, que é o time duro, o time que chega junto. Teremos o Liverpool visitando o Watford, que é uma boa equipe, um jogo que deve apresentar dificuldades para a equipe do Jürgen Klopp. E também no domingo o Arsenal, que vem jogando muito bem, um bom futebol, tem sido uma equipe bem interessante, visitando o Bournemouth, que é a sensação dos pequenos, está ali enfiado ali entre os times que vêm logo abaixo da zona de classificação para o UEFA Champions League. Então, voltando aí à Premier League desse final de semana, eu espero que também você nos dê audiência e acompanhe o campeonato inglês, jogos de uma outra qualidade, né? Não tem como comparar com essas peladas aqui que nós temos acompanhado na maioria das vezes do futebol brasileiro, que precisa de uma sacudida urgente, urgentíssima.
inscreva-se no canal, são mais de 150 mil inscritos. Agradeço também a você que já está inscrito por nos acompanhar aqui, nessa que é uma extensão do nosso trabalho na ESPN. A gente tem esse contato também aqui por esse canal, que é o YouTube. Peço a você que dê aquela curtidinha no vídeo, se você achou legal, né? E acione o simpaticíssimo sininho para que toda vez que nós atualizarmos o canal, você seja devidamente comunicado e possa aqui prestigiar os nossos comentários, ok? Valeu, saudações!